Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui dar continuidade às nossas aulas de matemática computacional ou álgebra linear, né? O tema da aula de hoje vai ser exercício de fixação, né? A respeito de matrizes e determinantes. Bom, então são exercícios e algumas propriedades, algumas definições, alguns tipos especiais de matrizes que a gente precisa desse complemento. Então, a aula hoje vai ser uma aula de exercícios, mas com algumas definições importantes, tá? Então, a nossa aula será sobre matrizes e determinantes, voltada em exercício de fixação, beleza? Ok, pessoal, então vamos lá. Primeiramente, a primeira coisa que a gente vai falar aqui vai ser sobre as matrizes triangulares, tá? Eu coloquei como exercício, mas a ideia é para a gente discutir a definição e, à medida do possível, ir fazendo alguns exemplos. Então, uma matriz A, a gente diz que uma matriz A, tá aqui, né? A e J, N por N, é triangular superior se todos os elementos abaixo da diagonal principal são nulos. Algumas observações, olha, para a gente falar em matriz triangular superior, a matriz A, ela é quadrada, certo? É uma matriz mesmo número de linhas e colunas, tá? Isso é importante, tá bom? E só para relembrar, a diagonal principal é a maior diagonal da matriz, tá bom? Então, o que significa uma matriz ser triangular? O A e J é zero sempre que o I for maior do que J. Isso aqui, se vocês observarem, né, a gente tem uma matriz A1, 1, A2, 1, A1, 2, A2, 2, né? Bom, nesse caso, a diagonal principal estaria aqui, certo? Então, esse elemento aqui é o elemento que deve ser nulo. Note que o I é maior do que o J, tá? Então, de forma geral, uma matriz triangular superior, se os elementos abaixo da diagonal é nulo, ou seja, os A e J é sempre zero quando o I for maior do que J, tá? Só lembrando, esse I maior do que J representa exatamente os elementos que estão abaixo da diagonal principal, tá bom? Então, ó, primeiro exercício. Determine os valores de x e y abaixo, de forma que as matrizes sejam triangulares superiores. Então, tem duas matrizes aqui, A e B. Tem o valor de x e y que eu desconheço, né? E o y aqui. E eu quero saber o valor de x e y de forma que cada uma dessas matrizes seja triangular superior. Tá bom? Então, vamos lá fazer esse exercício. Beleza, pessoal. Então, só relembrando aqui, né? A matriz A, ela é a matriz, vamos escrever ela aqui novamente, né? Matriz A, 1, 3, 2x mais 2 e 0. Então, é 1, 3, 2x mais 2 e 0. Certo? Então, eu quero encontrar o valor de x de forma que essa matriz seja triangular superior. Bom, então, ó, para que A seja triangular superior, a gente tem que ter o elemento abaixo da diagonal nulo, né? Então, ela é triangular superior se... Então, ó, cadê a diagonal principal? É essa. Certo? Então, quem é o elemento? O 2x mais 2. Então, 2x mais 2 tem que ser 0. Então, resolvendo, ó, 2x tem que ser menos 2. Então, x tem que ser menos 2 sobre 2. Ou seja, o x tem que ser menos 1. Então, se x vale menos 1, a matriz ela é triangular superior. Tá bom? Segundo exemplo aqui, a matriz B é a matriz aqui, né? Deixa eu voltar aqui rapidinho. 0, 2, 0. 0, 2, 0. Y mais 1, 4, 7. E 0, 2x mais 4 e 6. Então, 0, 2x mais 4 e 6. Então, nesse caso, olha, onde que está a diagonal principal? Vamos lá. A diagonal principal é essa aqui, né? É uma matriz 3 por 3. Beleza, então, quem é os elementos que devem ser nulos? Então, ó, B é triangular superior. C. Então, os elementos que estão abaixo da diagonal, ó, y mais 1 e
2x mais 4. Então isso tem que ser 0. Então, só resolvendo essa equação, a gente acha que o y tem que ser menos 1, né, por aqui. E, utilizando a outra equação, a gente acha que 2x tem que ser menos 4. Então, o x tem que ser menos 4 sobre 2. Ou seja, o x tem que ser menos 2. Então, se x é y é menos 1 e x é menos 2, essa matriz B aqui ela é triangular superior, tá? Então, observação, pessoal. Triangular superior, os zeros estão abaixo da diagonal, tá? E aí, a observação é a seguinte. Quando os elementos acima da diagonal principal são nulos, a gente diz que a matriz ela é triangular inferior. Então, ó, triangular superior abaixo da diagonal é nulo. Triangular inferior acima da diagonal é nulo. Então, ó, por exemplo, a matriz, vamos considerar assim, a matriz 1, 1, 2, 0 é uma matriz triangular inferior. Outra, por exemplo, 1, 1, 2, 2, 1, 0, 0, 0, 0. É uma matriz triangular inferior. Se você, uma forma da gente ver, né, e não se esquecer disso é sempre você lembrar que o triângulo fica para baixo, ó, o triângulo não nulo, vamos dizer assim, né? Tá vendo? Então, ó, inferior, o triângulo está embaixo. Superior, o triângulo está em cima, né? Por exemplo, ó, vou considerar assim, né? Por exemplo, 1, 0, 0, 1. Essa matriz ela é triângulo, ela é. Vamos colocar um número diferente de 0 aqui. Vamos colocar um 2 aqui. Ela é triangular superior, olha só, o triângulo ele está em cima, né? A gente pode pensar assim. É uma maneira de não esquecer. Então, triangular superior, 0 abaixo da diagonal. Triangular inferior, 0 acima da diagonal. Tá bom? Ok. Outro exemplo de matriz, outro tipo de matriz que é bastante utilizado, que a gente estuda bastante, são as matrizes simétricas, tá? O próprio nome já diz, né? Simétrico, o que é um elemento ser simétrico, né? Por exemplo, o que significa um ponto ser simétrico em relação ao eixo? Significa que ele tem a mesma, né? Ele rebate de um lado para o outro, né? Então, ó, o que é uma matriz simétrica? Se os elementos acima e abaixo da diagonal são iguais. Ou seja, o A e J é igual aos AJ e. Então, só relembrando aqui, ó, a gente tiver uma matriz assim, A1, 1, A1, A2, 1, A3, 1, A1, 2, A2, 2, 3, 2, A1, 3, A2, 3, A3, 3. Né? Note, o que significa a matriz ser simétrica? Você fixa a diagonal principal, pode aparecer qualquer coisa aqui, tá bom? E aí, os elementos, olha, A e J tem que ser igual a J e. Então, A1, 2 tem que ser igual a A2, 1. Onde que ele está? Está aqui. A1, 3 tem que ser igual ao A3, 1. Onde que ele está? Aqui. E o A2, 3 tem que ser igual a A3, 2. Então, é esse cara aqui. Então, em outras palavras, a gente fixa a diagonal principal e os elementos eles se rebatem, né? No mesmo valor. Então, vamos a um exemplo. Determine o valor de A e B, né, para os quais a matriz é simétrica. Tá? Então, eu quero encontrar o valor de A e B para que essa matriz seja simétrica. Vamos lá. Então, a gente tem a matriz assim, né? 1, A menos B, 2. Certo? Na segunda coluna, a gente tem 1, 4, 7. 1, 4, 7. Na outra, A mais B, 7, 6. Então, a gente quer que essa matriz aqui seja simétrica, né? Então, para que A seja simétrica, o que a gente tem que ter?
Os elementos opostos à diagonal tem que ser iguais, né? Então vamos lá. A diagonal está aqui. Então, ó, esse elemento aqui, A menos B, tem que ser igual a 1. Então eu vou escrevendo isso, ó. A menos B tem que ser igual a 1. E o 2 aqui, ó, que é o extremo, tem que ser igual a mais B. Então, A mais B igual a 2. Aqui a gente já tem 7 igual a 7, né? Observe o seguinte, se aqui fosse menos 7, por exemplo, ela nunca seria uma matriz simétrica, tá? Então, se fosse qualquer um número diferente de 7, ela não seria uma matriz simétrica. Então, a gente só tem que resolver esse sisteminha aqui, ó. A menos B igual a 1, A mais B igual a 2. Sisteminha fácil de resolver, né? Somando as equações aqui, a gente tem 2A, né? Menos B mais B é 0, igual a 3. Então, a gente acha que o A vale 3 meios. Substituindo o valor de A igual a 3 meios, a gente tem A menos B igual a 1. Então, 3 meios menos B igual a 1. Implica que o B vale 3 meios menos 1. Então, B vale meio. Tá? Então, se o A for 3 meios e o B for meio, a matriz A é simétrica. Tá ok, pessoal? Tranquilo, né? Bom, pessoal, o terceiro tipo de matriz especial que a gente vai ver aqui são as matrizes diagonais, tá? O que é uma matriz diagonal? Uma matriz é diagonal se ela possui algum elemento da diagonal não nulo, tá? E fora da diagonal todo mundo é zero. Por que eu peço isso? Para a gente não ter a matriz nula, tá? Então, a matriz ela é diagonal se ela não for matriz nula e todos os elementos fora da diagonal principal é nulo, ou seja, usar IJ com I diferente de J é sempre zero. Então, ó, por exemplo, uma matriz diagonal 1, 0, 0, 0, isso é uma matriz diagonal. Outro exemplo, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 4. São matrizes diagonais, né? Essa é a matriz diagonal de ordem 2, essa é a matriz diagonal de ordem 4. Tá? Ordem 3, perdão. Então, ó, encontre o valor de x para o qual essa matriz aqui é diagonal. Então, ó, é só usar a definição mesmo. Ó. A matriz A ela é 1, 0, x² menos 3x menos 4 e 7. Então, pessoal, A é igual a 1, 0, x² menos 3x menos 4 e 7. Eu quero que essa matriz seja uma matriz diagonal. Quando que essa matriz é diagonal? Ela é diagonal somente se o elemento fora da diagonal principal, que é o 3x² menos 3x menos 4, for nulo. O aqui de cima já é zero. Então, ó, tenho que resolver essa equação. X² menos 3x menos 4 igual a zero. Usando a fórmula de Bhaskara, quem é delta? B² menos 4AC. Então, o delta vale o b ao quadrado, que é 9, né? Que é o menos 3 ao quadrado, né? Deixa eu até escrever assim. Menos 3 ao quadrado. Menos 4 vezes 1, que é o a, vezes o c, que é menos 4. Então, a gente acha que o delta vale 9 mais 16. Delta é 25. Então, quem é o x? X é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, né? Fórmula de Bhaskara. Então, quem é o x? É o menos 3, que é menos b, mais ou menos raiz de 25 sobre 2a, que é 2 vezes 1, que é 2, né? Então, o x é menos, esse menos aqui, vezes esse menos aqui, ó. Menos vezes menos é mais. Então, fica 3. Mais ou menos raiz de 25, que é 5, dividido por 2. Então, x' é 3 mais 5, 8, dividido por 2, que é 4. X duas linhas, menos 3 menos 5 menos 2, sobre 2, que é menos 1. Então, se x for igual a 4 ou x for igual a menos 1,
a matriz é diagonal, tá? Então, basta resolver a equação de segundo grau aqui e encontrar os valores de x e x' e x duas linhas. Tá bom? Então, assim, é um exercício bem simples e que relembra aqui, né, a fórmula de Bhaskara. Tá ok, pessoal? Então, isso foi matriz diagonal. É a matriz que é zero fora da diagonal principal e ela não é a matriz nula, ou seja, na diagonal principal tem um elemento diferente de zero. Ok. Então, esses são alguns tipos especiais de matrizes que é importante que a gente esteja relembrando, tá? Vamos agora, então, passar aqui para a parte de determinantes, né, para a gente resolver alguns determinantes. Então, calcule os seguintes determinantes. Então, o primeiro aqui é bem simples, eu vou fazer até por aqui. O determinante da matriz A é o determinante de 1 menos 1. 1 menos 1, né? 1 menos 1, 3, 5. E isso, usando a definição, é só multiplicar, né? 5 menos 3, né? Isso dá 8. Então, o determinante da matriz A vale 8. Já a matriz B, ela é uma matriz 3 por 3. Então, a gente teria que usar o desenvolvimento de Laplace. Eu vou tentar fazer aqui de uma maneira para vocês, que é a maneira que é uma fórmula, vamos dizer assim, uma maneira de calcular o determinante de matriz 3 por 3 de forma mais simples, tá? Então, vamos lá. Então, eu vou copiar aqui a matriz B, eu quero calcular o determinante, vou escrever assim, determinante da matriz B. Quem é a matriz B? 1, 1, 0, menos 4, 5, 2 e 0, 6, menos 2. Então, essa é a matriz. Como que eu vou calcular o determinante, tá, pessoal? Vocês vão fazer o seguinte, vamos vir aqui do ladinho, ó, pontilhar, vamos repetir aqui, ó, as duas primeiras colunas, 1, menos 4, 5, 0, 6, tá? Então, o que é que eu fiz aqui? É importante, o que é que eu fiz aqui? Repete as duas primeiras colunas. Tá? Então, eu vou simplesmente repetir as duas primeiras colunas ali. E agora eu vou calcular o determinante. É uma forma bem simples, tá, pessoal? Olha, que é o seguinte. Eu vou multiplicar as diagonais, tá? Então, ó, as grandes diagonais. Então, uma diagonal pequena igual aqui, menos 4 e 6, eu não vou. Eu vou começar aqui, ó. 1 vezes 5 vezes menos 2. Isso dá menos 10. Agora eu faço 1 vezes 2 vezes 0. Isso dá 0. E 0 vezes menos 4 vezes 6. Isso dá 0. O que eu faço agora? Somo esses valores. Então, eu vou somar. Menos 10, mais 0, mais 0. Agora, eu vou fazer o seguinte. Subtrair uma outra soma, que é o seguinte. Eu vou fazer na diagonal oposta. Tá? Nas grandes. Então, eu vou 5 vezes 0 vezes 0, 0. 6 vezes 2 vezes 1, 12. Menos 2 vezes menos 4, 8 vezes 1, 8. Agora eu somo a parte de cima. Então eu vou somar aqui dentro do parênteses a parte de cima. Lá, 0 mais 12 mais 8. Tá? Então quanto dá o determinante? O determinante dá menos 10 menos 12 mais 8, 20. Então menos 20. E isso dá menos 30. Então, o determinante da matriz B é menos 30. Tá? Então, é uma maneira de calcular o determinante da matriz 3 por 3 de forma mais fácil. Funciona com qualquer matriz 3 por 3. Por exemplo, ó, vamos fazer um outro aqui. Ó. Sei lá, 5, 0, 2, 7, 1, 9, menos 2, menos 1 e 4. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou repetir as duas primeiras colunas, ó. 5, 7, 0 e 1, 2 e 9. Né? Esse método é conhecido como método Sarri, tá? Método de Sarri. Então, agora eu vou multiplicar. Eu vou lá, ó. 5 vezes 1 vezes 4, 20. 7 vezes menos 1, menos 7, vezes 2,
menos 14. Certo? Agora eu faço menos 2 vezes 0, 0 vezes 9, 0. Então eu vou somar esses valores aí. Vamos lá, ó. 20 menos 14 mais 0. Então eu vou somar. E vou subtrair quem? Agora eu faço pelo outro lado. 2 vezes 1 vezes menos 2, menos 4. 9 vezes menos 1, menos 9 vezes 5, menos 45. 4 vezes 0, 0 vezes 7, 0. Então, soma agora lá de cima, ó. Menos 4, menos 45, mais 0. Então, quanto dá esse determinante? Vamos lá. 20 menos 14, 6, mais 0, 0. Menos 4 com menos 45, menos 49, né? Mais 0, 0. Então, aqui tem que ter atenção, ó. Menos vezes menos, mais. Então, 6 mais 49, que é 55. Então, o determinante dessa matriz aqui é 55. Então, essa aqui era a matriz B, né? Essa aqui é uma matriz de exemplo que eu criei, que eu vou chamar de E. Tá? Então, é uma forma mais prática de calcular o determinante de matriz 3×3. E que é muito útil, porque se a gente pegar uma matriz 4×4, como vai ser o nosso próximo exemplo, a gente utiliza o desenvolvimento de Laplace por uma linha ou por uma coluna, e aí a gente cai numa matriz 3×3. E a gente pode utilizar esse método, tá? Então vamos lá, olha só. Utilizando o desenvolvimento de Laplace, calcule o determinante da matriz. Olha só a matriz, né? Uma matriz 4×4, olha. A é 4×4. Então não tem aquela regrinha de você multiplicar as diagonais, aquela regrinha é para 3×3. Então, o que eu vou fazer? Primeiramente, o que eu tenho que fazer é escolher uma linha ou uma coluna para trabalhar. Então, eu vou escolher uma linha ou coluna para desenvolver o determinante, né? Desenvolver o determinante. Qual linha ou coluna que a gente escolhe? A linha ou coluna que tiver o maior número de zeros. Essa linha tem quantos zeros? Somente um. Beleza, tem 0, isso já é bom. Essa linha, somente 1. Essa linha tem 2 zeros. Essa linha não tem nenhum. E eu posso trabalhar também por coluna, olha. Essa coluna aqui tem 2 zeros, vamos trabalhar nessa coluna? Então, se eu vou trabalhar em linhas ou coluna, o procedimento é o mesmo, tá? Então, vamos lá, só relembrando, né? O determinante, ele é somatório, né? Dos A e J vezes o A e J barra, né? Quem é esse A e J barra? É o cofator, né? Menos 1 elevado a I mais J, determinante da matriz A e J, né? Que essa matriz A e J grandona aqui é a matriz que a gente obtém da matriz anterior, retirando-se a iésima linha e a jésima coluna, tá bom? Então, vamos lá fazer esse exemplo aqui. Então, pessoal, vamos desenvolver aqui por essa coluna aqui, tá? Então, ó, fixando a quarta coluna, temos. Então, eu vou trabalhar pelas colunas, tá? Como eu falei, vocês podem ser por linha ou por coluna. Vou trabalhar pela quarta coluna. Então, ó, quem é o determinante da matriz A? Vai ser o elemento A14, né? Que é o 1 aqui em cima, vezes o elemento A14 barra, mais A24, já que eu estou trabalhando em coluna, certo? A24 barra, mais A34 vezes A34 barra, né? Estou indo aqui na coluna aqui, tá, pessoal? Descendo aqui. Mais A44 vezes A44 barra. Porém, notem o seguinte, olha. Quanto é A24? Olha, A2, então segunda linha, ó, primeira, segunda. 1, 2, 3, 4 colunas, então é 0. Então esse cara aqui é 0, não precisa nem fazer essa conta. Isso aqui é 0, né? Estou multiplicando 0 vezes alguma coisa, é 0. Quem é o elemento A34? Ó, 1, 2, 3, 4, então também é 0. Então isso aqui também é 0. Então, de fato, o que eu vou ter que calcular de fato é
A14 vezes A14 barra. Só que quem é A14? Já vamos substituir. Quem é A14? Então, ó, linha 1, coluna 4. 1, 2, 3, 4. 1. Mais, quem é o A44? 3. Então, 3 vezes A44 barra. Então, o que eu tenho que calcular agora é o A14 barra e o A44 barra. Vamos lá. Quem é o A14 barra? A14 barra é menos 1 elevado a I mais J. O I vale 1, J vale 4, né? Aqui, ó. I e J. Certo? Determinante da matriz que sobra, tirando-se. Então, aqui, ó, é o que entra a maldade da coisa. Eu tenho que retirar a linha e a coluna que eu estou. Eu estou na linha 1, coluna 4. Então, eu vou retirar essa linha, vou retirar a linha 1 da matriz e vou retirar a coluna 4 da matriz. Então, quando eu faço isso, qual a matriz que sobra? A matriz que sobra é 4, 5, 2, 0, 6 e menos 2, 2, 7 menos 1. E aí aqui eu uso aquela jogadinha, né, que eu acabei de explicar para vocês, ó. 4, 0, 2, 5, 6, 7, 2, menos 2, 1 minuto, 2, menos 2 e menos 1. Beleza, isso aqui é o determinante. E além disso, tem aqui que eu estou esquecendo, menos 1 elevado a 1 mais 4, 5. Menos 1 elevado a 5, menos 1. Então, aqui vai ser o sinal trocado disso aqui, menos esse. Então, é menos. Então, agora eu vou calcular esse determinante. Como é que eu calculo esse determinante? Só lembrando, né? Repete as duas primeiras colunas. Certo? Agora, eu faço a multiplicação, ó. 4 vezes 6 vezes menos 1, menos 24. 5 vezes menos 2 vezes 2, menos 20. Certo? 2 vezes 0 vezes 7, 14. Ok? Então, eu já fiz o produto da grande diagonal. O que eu faço agora? Eu vou somar esses números. Então, isso aqui vai ser igual. Esse menos que está aqui na frente aqui, né? Vou deixar ele aqui. Vou até colocar assim. Então, fica menos 24, menos 20, mais 14. Agora, menos. Agora, eu vou fazer o outro lado. Então, eu vou para o outro lado agora. 2 vezes 6, 12 vezes 2, 24. 7 vezes menos 2, menos 14. Menos 14 vezes 4, menos 14 vezes 4, 56. E 1, menos 1 vezes 0 vezes 5, que é 0. Então, somando agora a parte de cima, a gente tem 24 menos 56 mais 0. Ok, isso vai me dar quanto? Isso dá, então, o A14 barra vale. Então, somando, ó, tem um sinal de menos aqui. Menos 24 com menos 20, menos 44. Menos 44 mais 14, sobra menos 30. Certo? Agora, menos 24 menos 56, ó, 56 menos 24, sobra 56 menos 24, menos 32, certo? Então, o A14 barra vai ser igual, ó. Então, fica menos 30. Então, esse menos vezes esse menos, mais. Então, mais 32. 32 menos 30, aqui. Sobra 2, tem um sinal negativo aqui na frente. Então, o A14 barra vale menos 2. Então, achei o A14 barra, que vale menos 2. Beleza, agora eu vou achar o A44 barra. Vamos lá? Então, pessoal,
A44 barra, ele é menos 1 elevado a I mais J, né? I igual a 4, I igual a 4, J também é 4. Vezes o determinante da matriz que sobra, retirando-se a quarta linha e a quarta coluna. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou retirar linha 4. Vou retirar coluna 4. Então, qual é a matriz que sobrou ali pra gente? Sobrou a matriz 1, 2, 0, 4, 5, 2, 0, 6, menos 2. Então, eu tenho que calcular esse determinante. Então, vamos lá. A44 barra, então, vai ficar igual. Menos 1. 4 mais 4, 8. Menos 1 elevado a 8, 1. Então, não precisa colocar nada. Basta calcular o determinante de 1, 4, 0, 2, 5, 6, 0, 2, menos 2. Então, utilizando aquela técnica, né, que eu expliquei para vocês, repete as duas primeiras colunas, o método de Sarri, né, matriz 3 por 3 válido, pessoal. 4 por 4 não. Então, agora eu vou fazer os produtos, ó. 1 vezes 5 vezes menos 2, menos 10. 2 vezes 2 vezes 0, 0. 0 vezes 4 vezes 6, 0. Eu vou fazer o outro aqui, ó. 5 vezes 0 vezes 5, 0. 6 vezes 2, 12. Vezes 1, 12. Menos 2 vezes 4, menos 8. Vezes 2, menos 16. Então, agora eu somo a parte de baixo, menos 10, mais 0, mais 0. E subtrai da soma da parte de cima, 0 mais 12, menos 16. E isso vai me dar menos 10 mais 0, mais 0, menos 10. Menos 12 menos 16, menos 4. Então, mais, menos vezes menos, mais. Então, o A44 barra vale menos 10 mais 4. Ou seja, o A44 barra vale menos 6. Ok. Então, se a gente voltar aqui no slide anterior, o determinante da matriz A era 1 vezes o A14 mais 3 vezes o A44 barra. Então, o determinante que a gente queria da matriz A, né, essa matriz grandona aqui, ela vai ser 1 vezes o A14 barra mais 3 vezes o A44 barra. Isso, então, implica que o determinante de A vai ser igual a 1 vezes, quem é A14 barra? A gente calculou aqui anteriormente, ó, menos 2. Então, é 1 vezes menos 2, mais 3 vezes menos 6, que é o valor de A44 barra. Então, a gente descobre o determinante de A vale. Vou passar cá para cima aqui, ó. Então, o determinante de A vale menos 2, né? Mais, vezes esse menos aqui de dentro. Menos, mais do 3 vezes esse menos aqui do 6, menos. Então, menos 2, menos 3 vezes 6, 18. Então, menos 18. Então, o determinante da matriz A vale menos 20. Então, esse é o método de desenvolvimento de Laplace para calcular esse determinante de uma matriz de ordem maior do que 3, tá? E essa jogadinha do método de Sarri ajuda nos determinantes 3×3. Tá bom, pessoal? Então, ok. Vamos passar aqui para o nosso próximo exercício, que também envolve determinantes. E agora eu vou fazer uma ligação dos determinantes dessas matrizes que a gente acabou de ver, desses tipos especiais. Matriz simétrica, matriz diagonal, tá? E matriz triangular. Vamos lá. Então, ó, vamos considerar uma matriz AIJ, N por N. Vamos verificar se as afirmações são verdadeiras ou falsas, justificando ou dando um contra-exemplo. Então, a primeira, se a matriz A é diagonal, então o determinante da matriz A é multiplicar os produtos aqui da diagonal principal? Será que é verdade isso? O que vocês acham? É verdade, ok? Isso aqui é verdade. Por que é verdade? Basta a gente fazer o seguinte, olha. Vamos considerar aqui uma matriz A diagonal. A11, A22, ANN. Aqui é 0, né? Se a matriz é diagonal, fora daqui tudo 0. Então, 0,
0, 0. O que a gente faz? Vamos escolher, por exemplo, a primeira linha. Desenvolver pela primeira linha. Então, ó, o determinante de A vai ser igual. Vou fazer pela primeira linha. Vai ser o elemento A11 vezes o determinante da matriz que sobra. Quem é a matriz que sobra? 0, A22. Perdão. Quem é a matriz que sobra? Quem é a matriz que sobra? A22, 0, 0, 0, 0. A33, 0, 0. ANN. O outro elemento seria multiplicar o segundo elemento, que é 0, pelo determinante que sobra. Não precisa, porque dá 0. O próximo, 0. E assim vai até o último, sempre multiplicando por 0. Então, só sobra esse. Agora, quem é o determinante? Então, o determinante de A vai ser igual a 1 vezes. Quem é o determinante dessa matriz que está aqui? Repete o processo. Ó, primeira linha, A22, vezes o determinante da matriz que sobra, retirando a primeira linha e a primeira coluna. Então, sobrou. Então, eu vou tirar essa linha, vou tirar essa coluna. Então, sobrou A33, 0, 0, 0, 0. A44, 0. ANN. Certo? Então, se a gente for repetindo esse processo, ó, porque agora tudo é 0 de novo. Ó, 0 vezes o determinante da matriz que sobra, 0 vezes o determinante da matriz que sobra. Então, se a gente for repetindo esse processo, a gente chega exatamente que o determinante de A é A11, A22, ANN. Mais do que isso, né? Se a matriz for triangular, observa, vamos supor que ela seja triangular superior. Então, aqui para baixo é 0, né? Vamos supor que ela é triangular superior. Então, seria A11, 0, 0. A12, A22, 0. ANN. Note, o determinante também é 0, basta trabalhar nessa coluna. Ó. Certo? Se a gente escolhe essa coluna aqui, o primeiro elemento, a gente vai fazer a mesma conta que a gente fez aqui em cima, né? Então, o determinante da matriz triangular, pessoal, também é só multiplicar os elementos diagonal principal, tá? Então, se a matriz é diagonal ou é triangular, seja superior ou inferior, encontrar o determinante, basta multiplicar a diagonal principal, tá? Então, se ela é diagonal, basta multiplicar, se ela é triangular, também basta multiplicar os elementos da diagonal principal. Tá ok, pessoal? Vamos ao próximo, pessoal. Se n é 3 e o determinante de A é 5, então o determinante de 5A é 15? Vamos ver. Então, item C. N é 3, então a ordem da matriz A é 3. E determinante da matriz A é 5. Tá? Então, ó, vamos utilizar qual propriedade? Então, a gente vai lembrar da propriedade de determinantes. Que diz o seguinte, que determinante de alfa vezes uma matriz é o número alfa elevado à ordem da matriz vezes o determinante da matriz. Tá? Então, a gente vai ter que usar isso. Vamos ver se, então, o que vai dar. Então, o determinante de 5 vezes A, isso é, então, usando a propriedade, se é o alfa, que é 5 no nosso caso, elevado a n, que é 3, o determinante da matriz A. Então, isso é 5 ao cubo vezes o determinante de A, que vale 5. Então, isso é 125, né, que é o 5 ao cubo, vezes 5, que dá 625. Certo? Então, vamos lá olhar. Então, o determinante de 5A é 625. Ele está falando aqui para a gente que é 15. Então, isso aqui é falso. Ok? Próximo. Se o determinante de A é 6, então o determinante de A menos 1 vezes a transposta é 1. Vamos ver. Então, aqui o que a gente vai ter que utilizar? Propriedade. Qual propriedade a gente vai utilizar? Determinante de A vezes B é igual a det de A vezes det de B. É a primeira propriedade que a gente vai utilizar. Outra propriedade, o determinante de A menos 1 é 1 sobre determinante de A. E outra propriedade, determinante de A transposta é igual a determinante de A. Então, a gente vai usar essas três propriedades. Que determinante do produto é o produto de determinantes. Que o determinante da inversa é o inverso do determinante. E que determinante da transposta é o próprio determinante da matriz.
Ok? Então vamos lá. Quem é o determinante de A menos 1 vezes A transposta, que é o que ele está pedindo no exercício? Isso é, então utilizando a primeira propriedade aqui, ó, que o determinante do produto é o produto de determinante. Isso é o determinante. Isso é o determinante de A menos 1 vezes o determinante de A transposta. Só que quem é determinante de A menos 1? 1 sobre o determinante de A. Quem é o determinante de A transposta? Determinante de A, utilizando as duas propriedades aqui, né? Ok, então cancelando aqui, ó. Cancelando o determinante de A com o determinante de A, a gente chega aqui, isso aqui vale 1. Note o seguinte, a gente não utilizou que o determinante de A é 6. A informação de que o determinante de A é 6 é somente para a gente estar fazendo essa divisão aqui, tá? Dividindo pelo determinante de A, porque se for 0 a gente não pode fazer isso, tá? Então, em geral, se uma matriz tem determinante diferente de 0, o determinante de A menos 1 vezes A transposta é 1, tá bom? Então, a resposta aqui é verdadeira. Ok, vamos para a última aqui. Se o determinante de A é 5 e B é obtida da matriz A multiplicando a primeira linha de A por 3, então o determinante de B é 15. Verdadeiro, né? Basta lembrar da propriedade que diz que quando você multiplica, obtém-se da matriz A uma outra matriz que é obtida somente multiplicando a primeira linha ou uma linha da matriz por um escalar, o determinante sai o escalar, né? Então só lembrando, né? Se a gente tiver uma matriz B que é obtida da matriz A multiplicando uma linha por um número alfa, certo? Então, esse alfa simplesmente sai aqui quando você calcula o determinante. Cuidado! Se a matriz ela é obtida multiplicando uma linha por alfa, o alfa sai. Se a matriz é obtida multiplicando toda a matriz por alfa, a gente tem que levar em consideração alfa elevado a n, igual aconteceu aqui no caso C. Tá bom? Então, isso é o cuidado que a gente tem que tomar aqui nessa questão. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu tentei trazer aqui algumas matrizes, tipos especiais de matrizes e algumas propriedades de determinante, né, para a gente trabalhar. Tá ok? Muito bom, pessoal. Então, até a próxima, né? A gente nos vê para começar a falar sobre sistema de equações lineares. Tá joia? Muito obrigado a todos.